Olá, seja bem-vindo nessa segunda aula do nosso curso Pregação Expositiva para Iniciantes. Hoje nós falaremos um pouco sobre a questão da tradução do texto bíblico, né? Qual a tradução que devemos usar na hora de pregar a palavra de Deus, na hora de ensinar a palavra de Deus aos nossos irmãos. Então eu espero que as orientações aqui e a aula de hoje sejam uma bênção na sua vida. Fique conosco e acompanhe. A Bíblia ela não foi escrita em português, né? Quem dera se a Bíblia fosse escrita em português para que nós pudéssemos ter assim, a facilidade de consultar ali o texto e saber o significado de cada palavra. A verdade é que o texto não foi escrito em português, mas sim em 3 línguas, em 3 idiomas: o aramaico, o hebraico e o grego comum. O que nós temos hoje em mãos, nós chamamos de tradução, ou seja, uma equipe de estudiosos da língua traduziram então o texto original, os manuscritos que nós temos, para o nosso idioma, de maneira que há uma série de critérios que são levados em consideração na hora de traduzir um texto lá do manuscrito para um outro idioma. Então, o que nós temos em mãos hoje são as traduções. E aqui eu faço uma observação. Eu sei que talvez você não tenha conhecimento do grego, do hebraico, nem do aramaico, mas se você pudesse se esforce para ler a Bíblia na língua original. E por que eu digo isso? Porque todas as vezes que você lê uma tradução, você está à mercê da opinião dos tradutores. É verdade que os tradutores, há toda uma equipe, há todo um pensamento ali, né, envolvendo uma filosofia de trabalho e tudo mais, mas quando você não lê na língua original, então você está ali à mercê dos tradutores que escolherão palavras que possam transmitir a ideia que eles leem lá na língua original. Então, se você puder fazer um esforço, faça. Mas como o nosso curso é para iniciantes, certamente você ainda não tem contato com as línguas originais. E eu gostaria de dar para você aqui algumas orientações com relação à tradução. Uma boa tradução, ela nos ajuda muito. E nos ajuda muito por quê? Porque se você tem uma boa tradução na hora da sua pregação, quando você está pregando a palavra, as pessoas compreenderão melhor aquilo que a Bíblia, né, tem a dizer. Então, se você tem uma tradução, usa uma tradução, que as palavras são incompreensíveis às pessoas, que os termos, né, não são termos comuns da linguagem das pessoas que lhe escutam, certamente você vai ter uma dificuldade na hora de você ler o texto para as pessoas, porque elas não entenderão aquilo que você está dizendo. Além disso, uma boa tradução, ela ajuda na hora do estudo do texto bíblico. A exegese, como nós falamos já na aula anterior, né, que o pregador ele deve se preocupar com a exegese e não com a exegese. A exegese ela deve ser feita numa boa tradução, porque quando você está buscando ali, a exegese vai se preocupar em buscar o que o autor pensava, qual a mensagem que o autor queria transmitir. Se você tem uma boa tradução, você vai lhe ajudar muito a poder relacionar os textos, a fazer as observações necessárias ali naquela passagem. E além disso, poder comparar com outras traduções aquilo que você tem estudado, a passagem que você tem estudado. Outra questão que é muito interessante é que você pode explicar melhor quando uma tradução você tem uma boa tradução. Primeiro porque vai estar claro para você, porque você vai ler ali o texto sagrado e vai entender o que aquela passagem quer dizer. Se você lê numa tradução, que é uma tradução travada, que você não tem familiaridade com as palavras, certamente isso também será difícil para as pessoas que estarão ali ouvir. Em relação à tradução, há 2 critérios, né, ou 2 tipos de tradução, e nós iremos explicar para você poder levar isso em consideração na hora de escolher que tradução usar para pregar a palavra de Deus. Então, existem as traduções chamadas traduções mais formais ou traduções mais literais. O que quer dizer isso? Que quando os tradutores eles estavam lendo lá o texto, o manuscrito original, foi o que eles fizeram. Eles trouxeram ali uma tradução mais próxima da forma como as palavras estão organizadas no manuscrito. Esse tipo de tradução é chamado de tradução textual ou tradução formal. Um exemplo disso você pode ver na tradução revista e corrigida, né? Muito utilizada por alguns irmãos aqui no nosso contexto brasileiro, né? E que essa linguagem é uma linguagem
travado, algumas palavras têm termos arcaicos, né? Mas a ideia da tradução é uma tradução mais próxima da forma original. Isso não quer dizer que seja a melhor da tradução, por quê? Porque alguns termos que são usados nesse tipo de tradução nem sempre são compreendidos pelas pessoas que estão nos nossos dias. O outro tipo de tradução é a chamada tradução dinâmica. É uma tradução em que a equipe de tradutores se preocuparam mais em transmitir o significado e não necessariamente a forma como está lá nos originais ou no manuscrito, melhor dizendo. Então, assim, nós temos como exemplo disso a NVI, a Nova Versão Internacional, e a linguagem de hoje, que também é uma tradução mais dinâmica. E aí eu vou ler alguns textos para que você possa ver a diferença que existe entre uma palavra e outra. Então acompanhe conosco aí, nós iremos colocar na tela. Na linguagem corrigida, o texto é lá de Joel, capítulo 1, versículo de número 5. Diz assim: despertai, ébrios, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Observe essa última expressão aí, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Perceba como está estruturada essa palavra, essa frase. Veja agora na linguagem atualizada. Diz assim o texto aqui, Joel 1,5, diz: ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Observe que aqui os tradutores da atualizada, eles tentaram, deixar o texto mais dinâmico, dar uma certa dinâmica ao texto. Agora veja na linguagem NVI, que é uma linguagem mais dinâmica, que leva em consideração mais o significado das palavras. Diz assim, Joel 1,5: acordem bêbados e chorem, lamentem-se todos vocês, bebedores de vinhos, gritem por causa do vinho novo. Observe aí, vinho novo, para nós é bem compreensível, diferente do mosto, como é colocado nas outras versões, pois ele foi tirado dos seus lábios. Então, aqui o significado parece estar mais claro para nós, se nos soa mais claro porque leva em consideração a dinâmica. Então, há essa diferença entre as traduções formais e as traduções dinâmicas. Eu espero que você possa ter compreendido aí essas diferenças que há. Qual então a versão devemos usar na hora da nossa pregação? Eu, particularmente, adoto na minha igreja a atualizada. Por que eu adoto a atualizada? Porque ela nem é o extremo da corrigida e nem é o outro lado da NVI, ou seja, ela não é uma linguagem tão dinâmica, mas também não é uma linguagem tão formal. Ela fica nesse meio termo, alguns termos também dela não são tão claros, mas assim, me facilita porque eu não fujo tanto do texto original, e na hora de estudar, preparar a mensagem, a atualizada me facilita esse entendimento da estrutura das palavras. Então eu gosto de usar muito a atualizada, mas assim, se eu tivesse que usar e se todos tivessem que seguir comigo para uma melhor compreensão do texto, usaria a NVI, que tem lá uma linguagem bem mais clara, as pessoas compreenderiam. Agora, isso eu falo no púlpito da minha igreja, porque se você estiver pregando num lugar onde as pessoas nunca tiveram contato com a Bíblia, talvez até uma linguagem de hoje seja melhor para você expor ou para você levar as pessoas para que elas possam compreender a mensagem. Lembre-se sempre que o seu propósito como pregador é que as pessoas compreendam as Escrituras. Não adianta você estar lendo uma linguagem difícil, um texto até poético, bem organizado, mas as pessoas não estarem compreendendo o que você está dizendo. Então, leve em consideração o contexto, leve em consideração também a facilidade que a tradução pode te dar na hora de preparar teus estudos. Então, vamos agora resumir o que nós vimos hoje na nossa aula. Primeiramente, vimos que a Bíblia ela não foi escrita em português. Também vimos que uma boa tradução ela nos ajuda tanto na leitura para os nossos ouvintes do texto na hora da pregação, como na hora do estudo da Bíblia, como também na explicação, na hora de dizer às pessoas o que significa aquilo que está nas Escrituras. Por fim, também vimos que há dois tipos de tradução. Quais são eles? A tradução mais literal, a tradução formal, e as traduções
dinâmica. Então, eu espero que essa aula de hoje tenha sido uma bênção para você. Se houver alguma dica ou que você queira acrescentar ou alguma observação que você queira fazer, faça isso, deixa aí nos seus comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e se você quer acompanhar, quer ser informado quando chegar um vídeo novo, basta você se inscrever e clicar no sininho que está do lado, lá do botão inscrever aí do YouTube, tá bom? Então eu espero que seja uma bênção essa aula e continue conosco, né? Em breve nós postaremos a próxima aula. Então até logo, tchau!